Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. A nossa entrevista de hoje é com o vereador Michel Lins. Ele é presidente do Diretório Municipal do Cidadania em Fortaleza. E o partido tem feito alguns eventos no sentido de, além de mobilizar os seus candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza, também orientá-los no sentido do que é ser vereador. Vereador Michel Lins, antecipadamente, eu agradeço ao senhor pela entrevista que o senhor vai nos conceder e pergunto inicialmente, tem sentido essa movimentação que o partido faz com os candidatos à Câmara Municipal? Total. Primeiro, eu que agradeço o convite de estar aqui, parabenizar a você pela excelência na informação, pelo jornalismo sério que você faz, levando sempre a informação, cobrando quando precisa cobrar. O nosso povo, a política precisa de jornalistas que levem a informação dessa maneira. Cobra na hora que tiver que cobrar, informa, sempre de maneira isenta. Geralmente, o candidato a vereador, eu fiz um estudo, Edson Silva, lá atrás, o estudo de 2016 e também o estudo de 2000, da última eleição, 2016 e 2012. E aí eu levantei que cerca de 1.074 candidatos foram candidatos na eleição passada para vereador, e esses 1.074, apenas 92 vereadores, candidatos a vereadores, conseguem tirar uma votação média ali de 3.500. Eu dividi em 3 grupos. De 1.074 candidatos à eleição de vereador, apenas cerca de 92 conseguiram tirar mais de 3.500 votos. Cerca de 179 candidatos ficaram entre 1.000 a 3.500 votos. Arredondando aqui, que eu não lembro o número exato, mas cerca de 800 tiram de 1.000 votos para baixo, ou seja, você consegue ter a leitura que a maioria dos candidatos estão nesse perfil, uma votação de 1.000 votos para baixo, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que a maioria tira uma votação expressiva, não, a gente chega nem a 10% dessas pessoas conseguem tirar essa votação. Então, com base nisso, a gente foi reconstruir a chapa do Cidadania. A maioria desses candidatos, às vezes, testados, por exemplo, na chapa passada do Cidadania, cerca de 30% já tinha sido testado na urna e 70% não. Nessa, a gente tem cerca de 70% já testado na urna e 30% ali não testado na urna. Chapa completíssima de mulheres, mas o que é importante a gente fazer? Levar esse conhecimento dessa informação que eu estou dando, desse estudo que eu fiz, e formar esse pré-candidato. Como ele aborda, como ele pede o voto, o que é que faz de fato um vereador, o que é que ele pode dizer, o que ele pode prometer. A gente está realmente desmiuçando tudo. Nós preparamos um mapa, por exemplo, da cidade de Fortaleza, entregamos a todos os candidatos para que eles fizessem um mapeamento das suas lideranças, o mapeamento das demandas, dos problemas da cidade, aonde eles querem trabalhar para resolver. Então, é importante que a gente incentive, não só jogar o candidato. Geralmente, por aí, a turma joga o candidato e vai para a candidatura e a pessoa não sabe nem o que é que faz. Então, tenho essa preocupação, porque eu fui eleito na renovação na vez passada e a gente vem sem conhecimento, sem estrutura, enfim, com a votação popular. Então eu queria passar a esses candidatos todo o caminho. Como faz? Como é que você aborda? Como você prepara a candidatura? Seguindo tudo a legislação, tudo na regra, seguindo a linha eleitoral do que manda a regra da campanha. Então, assim, a gente tem sentido que os candidatos têm ficado muito animados, porque inclusive vão poder crescer com isso. Um candidato, supondo que tem uma condição de ter uma condição de 1.000 votos, ele vai passar a ter mais uma votação. Isso também ajuda na formação geral dessa chapa, além de fazer o mais importante,
que é conscientizar e preparar candidatos realmente preparados para que possam, eleitos, atender de fato a população e cumprir o seu papel de vereador. Vereador Michel Lins, se entendi, essa movimentação do partido tem duas vertentes. A primeira, de fazer com que o candidato da agremiação tenha mais facilidade na captação do voto. E o segundo, em chegando lá, esteja realmente preparado para exercer o mandato. Eu achei interessante, realmente, essa avaliação que o senhor fez logo no início, de que apenas 92 candidatos nas últimas eleições ultrapassaram os 3.500 votos, né? E um universo... E se você botar, então, Silvio, me permita, você botar para 5 mil votos, esse número cai ainda mais. Muito bem. Isso significa dizer que os candidatos não atraem muito as atenções dos eleitores? Mais ou menos por aí. Na verdade, a gente tem que ver também que, eu vou citar para ficar mais objetivo, por exemplo, você pega um bolo, você tem que fazer uma divisão, que no caso é o eleitorado. Você tem 1.200.000, na eleição passada, 1.265.000 pessoas votaram. Foram para a urna votar, o voto válido. Bom, isso vai ter que ser dividido por uma quantidade de candidatos. Então não dá para todo candidato tirar 5 mil votos, né? Porque senão teria que ser 5 milhões de votos. Uma fatia do mesmo não dá para todo não mundo. Exatamente. Então, por exemplo, o que é que faz um vereador não votar? Se você olhar o histórico, e eu fiz essa leitura, esse estudo, a maioria dos candidatos a vereador por mandato, dificilmente um ou dois às vezes caem na votação, mas ele não se reelege exatamente pela condição do partido. O partido define ali 70% da reeleição ou não do candidato ou eleição. Então, a gente vê vários partidos que tiveram que se unificar candidatos de mandato, porque o outro partido menor não aceita ele, consequentemente tem que juntar ali 6 candidatos de 8 mil votos, faz blocos e matematicamente, exatamente, e matematicamente no coeficiente vai salvar 4. Então, junta 8, salva 4. Né? Então, a maioria dos candidatos na reeleição não se reelegem exatamente pela condição partidária. Tem candidatos que fazem um trabalho belíssimo, mas não se reelege por conta da questão do partido. E candidato e vereador que não faz um trabalho pela cidade satisfatório, mas se reelege pela condição do partido. Vereador, fazendo esta movimentação, o senhor passa a ideia de que nós temos muitos vereadores que chegam na casa sem sequer saber realmente qual é a função do vereador. Eu estou enganado neste raciocínio? Não, eu acho que a gente tem de tudo, né? Tem muita gente que vai preparada, mas realmente tem muita gente, você imagina no universo de 1.074 candidatos como a eleição passada, se você for perguntar a maioria desses candidatos, a maioria realmente não sabe do que faz um vereador. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, às vezes, vai pelo sonho simplesmente de fazer pelo seu povo, de ajudar a sua comunidade, mas não entende de fato qual a função do vereador. Inclusive, na campanha, promete coisas que não pode fazer. E aí, essa preocupação que a gente teve no Cidadania, minha, do presidente estadual Alexandre Pereira, que tudo eu faço alinhado com ele também, então a gente tem feito esse caminho de construção para preparar realmente quadros que estejam qualificados para poder atender de fato e cumprir bem o mandato, porque se o candidato não cumprir bem o mandato, depois isso respinga no partido e não gera resultado, e até aqui o PPS, que é então a cidadania, tem cumprido bem essa missão. Na Câmara, quando o vereador chega à Câmara Municipal, qualquer que seja, de Fortaleza, de Caucaia, de Juazeiro, de Sobral, do Mulungu, enfim, de qualquer município cearense, as câmaras têm estrutura que orientam o inexperiente, que facilita o trabalho legislativo?
Então, senhor, infelizmente, a gente não encontra, eu imagino que por aí, então, nos interiores é que não se encontra essa preparação. No meu caso, eu já vim estudando, me preparei, né? Mas na Câmara em si, imagino que no interior não tem muito. Embora em Fortaleza, a gente teve alguns cursos de formação no decorrer. Não assim que a gente entrou. Assim que a gente entrou, não. Não teve isso, mas no decorrer, realmente, houveram alguns preparos, tanto na gestão do Salmito, que hoje é deputado, assim como na gestão do Antônio Henrique, também tiveram formações em Fortaleza, né? Mas Fortaleza a gente sabe que não condiz a realidade do interior. Imagino que o interior não deve ter zero desse preparo, infelizmente. Vereador Michel Lins, na verdade, tanto o vereador quanto o deputado estadual, federal, o senador, o legislador, enfim, eles deveriam realmente, quando chegar, conhecer as noções ou os princípios do que tem, no caso do vereador, a lei orgânica do município, né? Os deputados, as constituições dos estados e a Constituição da República. Pergunto ao senhor, o que o senhor entende como básico para, em se chegando à Câmara Municipal, começar a fazer um bom trabalho? Primeiro que ele precisa entender as três funções do vereador. Que a função do vereador é legislar, fiscalizar e representar. Meu filho, inclusive, que tem 10 anos, fez até um trabalho da escola sobre isso. Ele chegou e quis fazer, tem até um vídeo no meu Instagram, quem quiser acompanhar, ele dizendo o que faz um vereador, né? Então, assim, quando você entende essas premissas, você tem que saber o direcionamento. Aí você está direcionado para realmente cumprir esse papel, porque não é papel do vereador pagar água de luz, enfim, esse tipo de ação não é a função do vereador. Ele apresenta ao prefeito, por exemplo, aqui na demanda, vou citar um agora, a região onde eu moro especialmente, Rodolfo, Parquelândia, Parcarachá, essa região, Bela Vista, não tinha uma creche municipal. Então, sabendo da minha função, que é representar, eu fiz o projeto de indicação, representando, ouvindo a demanda da população, fui ao prefeito Roberto Cláudio, trabalhei, fiz a pressão necessária, na boa parceria que tenho com o prefeito, e aí, com essa representatividade, a prefeitura foi lá, entendeu que precisava de uma creche, e agora está ganhando a creche São Raimundo, que é a primeira creche municipal da região. Então, ele precisa entender que a função dele é fiscalizar. Por exemplo, eu sou vice-líder do prefeito, mas eu tenho que fiscalizar a prefeitura e apontar. Prefeito, aqui não foi legal, e o prefeito o escuta bastante. Olha, prefeito, aqui não ficou legal, tem que ser para cá. E tem a maneira do vereador fazer isso. Eu, pelo menos, como sou aliado da base, e meu estilo mesmo, eu aponto aquilo que está errado sem fazer oba-oba. Vereador de oposição, geralmente, ele grita porque ele faz aquela zoada, porque aquilo, inclusive, favorece a ele, o que também faz parte aí dessa conjuntura política. Não é o perfil que eu trabalho, né? Eu prefiro apontar dizendo aqui está errado, ir para secretário, dizer secretário, isso não ficou bacana, faz projeto voltar, enfim. A lei que vier do prefeito, a gente questionar. Oi. Eu fiz referência à lei orgânica do município, às constituições, mas não citei o regimento interno das casas legislativas. É um documento muito importante que facilita realmente o trabalho do legislador. E muita gente acaba entrando e saindo dessas casas legislativas sem conhecer nenhum desses instrumentos, a partir do próprio regimento interno. Pergunto ao senhor, nós estamos caminhando para o fim de uma legislatura, tanto que vamos ter eleições agora em novembro para a renovação da Câmara Municipal e eleição de um novo prefeito. Ao final de uma legislatura, a gente pode dizer que 50% da composição da casa sai conhecendo os instrumentos básicos do trabalho do legislador? Sim, depois que entra, depois que está lá dentro,
conhece de qualquer jeito porque não tem o que fazer, a não ser aquele que é totalmente, se tiver um vereador totalmente ausente, que não pisa na Câmara, mas não tem como, no final dos 4 mandatos, que o vereador não saia conhecendo todo o processo, conhecendo os mecanismos. Eu diria que 50% não, aí 100% sai entendendo o que realmente faz os mecanismos. Porém, se ele executa ou não é outro assunto, mas entendendo, compreendendo e sabendo os instrumentos, 100%. Vereador Michel Lins, até recentemente os vereadores eram muito assediados pelos eleitores, eram os primeiros políticos a receber as demandas pessoais, particulares dos eleitores. Hoje, os vereadores são demandados, o senhor recentemente falou a história de vereador não é para estar pagando conta de luz, de água, essas coisas todas. Hoje, essas demandas ainda existem com grande monta, em grande monta? 100%. Assim, é porque é uma prática que, infelizmente, é um ciclo que tem sido quebrado ao longo do tempo, e ainda mais pela política antiga, o tradicional, na época, inclusive, muitos vereadores lá atrás não tinham condição de tirar muita obra do papel com a prefeitura, de tirar os projetos, e talvez, não sei, não posso falar até por falta de conhecimento, mas era mais fácil fazer isso, dar o cimento, pagar. Eu tiro por mim, por exemplo, Michel, nesses 4 anos de mandato, 3 anos e pouco, quantas pessoas lhe perturbam, por exemplo, vou usar essa palavra perturbar no sentido, vem atrás de mim para poder pedir alguma coisa dentro da minha casa. Na minha casa eu tenho zero. Não vem... Perturbar, essa palavra, o vereador, o deputado, o político, enfim, só usa sem a audiência, sem que os eleitores escutem, né? Na verdade eu estou falando perturbar, porque quando o eleitor que pede para pagar a conta, né, ele também não tem um entendimento do que faz o vereador, e ele vem também pela necessidade que ele tem, pela dificuldade, enfim. Mas, por exemplo, na minha casa, eu não tenho fila de pessoas aqui, mas eu atendo no meu gabinete, criei um gabinete popular, mas eu não resolvo esse tipo de coisa. Eu encaminho, né? Eu venho da igreja, no trabalho social, e venho de uma filosofia de que a gente tem que criar ferramentas para que as pessoas possam caminhar com a própria perna. Eu acho que muitos colegas vereadores que têm um trabalho muito na periferia, com certeza são muito demandados por isso. Isso aí faz parte até pela necessidade, pela carência do nosso povo. Quero até ratificar a palavra perturbar, como eu falei. Na verdade, esse é pressionar. E há também pessoas que realmente perturbam, porque não entendem e ficam pressionando como se fosse função do vereador fazer isso. Né? Vereador Michel, nós estamos hoje diante de uma eleição atípica. É a primeira eleição proporcional sem coligação partidária. Talvez daí aquela afirmação do senhor de que os partidos ficam dividindo os candidatos em blocos, bloco de 5.000 votos, bloco de 3.000 votos e assim por diante. Mas qual é a grande dificuldade no entendimento do senhor da eleição deste ano sem a coligação proporcional e com o coronavírus? Bom, primeiro que solidarizar aqui mais uma vez as pessoas que perderam familiares, que foi muito difícil para muita gente infelizmente teve que perder o seu emprego, mas pelas medidas que foram necessárias, o estado do Ceará aí vitorioso, reduzindo drasticamente, a gente já está alguns dias sem nenhuma morte por coronavírus, fruto de um trabalho do governador, prefeito, dos parlamentares, deputados, vereadores, da sociedade como um todo, e os profissionais que se arriscaram bastante por todos nós. Eu vejo o seguinte, a grande dificuldade nesse momento agora, primeiro que a grande dificuldade da reeleição é aquela que eu falei, partido. Vereador com mandato, geralmente ele mantém a votação, 1 ou 2 diminui e uma parte cresce. Então, o partido condiciona essa renovação. Se você olhar historicamente, a votação, o cara tirou 8.000 votos, o cara tinha 6, tirou 8, mas não se elegeu por conta do partido.
Mas eu acho que a gente tem que usar as tecnologias para poder chegar até a população, né? Nesse momento a gente não pode aglomerar muito, e quem estiver esperando para fazer a campanha aglomerando pessoas está perdendo tempo. Eu acho que a campanha, esse momento também favoreceu a quem tem trabalho constante os 4 anos. Aquelas pessoas que vão chegar na eleição derramando estrutura, dinheiro, qualquer tipo de coisa, eu acho que ela perde, porque ela não vai ter mais o contato. Então isso dificultou para quem só chega na época da eleição e facilitou a vida das pessoas que estão presentes o tempo todo na comunidade, inclusive desses menores, que geralmente perdem pela questão estrutural ou porque não tem conhecimento de como montar uma campanha, de se organizar. Então eu acho que a grande dificuldade é a falta desse contato e a falta das pessoas terem conhecimento de utilizar as tecnologias. Para mim, na minha avaliação, vai ser uma eleição difícil para quem só chega de 4 em 4 anos. Vereador Michel Lins, em agradecendo a atenção que o senhor nos dispensou para conceder essa entrevista, quero parabenizar o partido do senhor, Cidadania, por esta movimentação no sentido de orientar realmente os candidatos o que é um mandato de vereador em Fortaleza. Muito obrigado, vereador. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui do espaço, parabenizá-lo mais uma vez pela excelência no jornalismo, dizer que Cidadania, a gente está aí com a pré-candidatura do Alexandre Pereira também, a prefeito de Fortaleza, e também é muito importante, Edson Silva, eu queria ressaltar, o Cidadania é um partido que dá oportunidade. Por exemplo, eu mesmo cheguei na renovação sem conhecimento, sem tanto conhecimento político, e o Alexandre me deu a presidência desse partido lá atrás, municipal, deu a confiança para um jovem que chegava ali na política com trabalho, e com essa oportunidade eu pude montar o partido na passada, e a gente foi o 5º partido mais votado na capital. Nessa agora fomos o primeiro partido, em fevereiro já tinha a chapa montada. E isso é fruto exatamente dessa oportunidade que o partido dá através do Alexandre Pereira, que possibilita que realmente a gente possa fazer um trabalho. Porque ele, como presidente estadual, poderia tratorar, ele não faz isso. E isso é muito importante. A gente vê os partidos, quando o presidente municipal toma às vezes uma decisão, o presidente estadual vem e desfaz, e desmonta. E aqui no Cidadania a gente não tem isso. A gente tem autonomia para poder tocar o partido. Isso é importante para que a gente faça a política. E só para encerrar, é importante que o dirigente do prefeito esteja apto para que a gente possa dizer um não, né? Aceitar quando a gente diz, olha, não é assim. Isso é importante quando a gente tem liberdade de fazer isso. Obrigado. Parabéns pela assistência mais uma vez a todos vocês e a sua equipe. Obrigado.